Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo 1, versos 26 ao 38. No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar em que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho, na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que dizia ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Repita comigo: e o anjo se ausentou dela. Novamente: e o anjo se ausentou dela. Palavra do Senhor, irmãos. O amigo. Hoje, ao atender o telefone, que insistentemente exigia atenção, meu mundo desabou. Entre soluços e lamentos, a voz do outro lado da linha me informava que o meu melhor amigo, meu companheiro de jornada, meu ombro camarada, havia sofrido um grave acidente, vindo a falecer quase que instantaneamente. Lembro de ter desligado o telefone e caminhado a passos lentos para o meu quarto, meu refúgio particular. As imagens de minha juventude vieram quase que instantaneamente à mente. A faculdade, as bebedeiras, as conversas em volta da lareira até as altas horas da noite, os amores não correspondidos, as confidências ao pé do ouvido, as colas e a cumplicidade, os sorrisos. Ah, os sorrisos. Como eram fáceis de surgir naquela época. Lembrei da formatura, de um novo horizonte surgindo, das lágrimas e despedidas e principalmente das promessas de novos encontros. Lembro perfeitamente de cada feição do melhor amigo que já tive em toda a minha vida. Em seus olhos, a promessa de que eu nunca mais seria esquecido. Realmente nunca fui. Perdi a conta das vezes em que ele carinhosamente me ligava quando eu estava no fundo do poço, ou das mensagens que nunca respondi. Ele constantemente me enviava enchendo minha caixa postal eletrônica de esperanças e promessas de um futuro melhor. Lembro que foi o seu rosto preocupado que vi quando acordei de minha cirurgia para a retirada do apêndice. Lembro que foi seu ombro que chorei a perda de meu amado pai. Foi seu ouvido que derramei as lamentações de um noivado desfeito. Apesar do esforço para vasculhar minha mente, não consegui me lembrar de uma só vez em que tenha pego o telefone para ligar e dizer a ele o quanto era importante para eu contar com a sua amizade. Afinal, eu era muito ocupado e não tinha tempo. Não lembro de uma só vez em que me preocupei de procurar um texto edificante e enviar para ele ou qualquer outro amigo, com o intuito de tornar o seu dia melhor e não tinha tempo. Não lembro de ter feito qualquer tipo de surpresa, como aparecer, de repente, com uma garrafa de vinho e um coração aberto, disposto a ouvir,
Eu não tinha tempo. Não lembro de qualquer dia em que eu estive disposto a ouvir os seus problemas e não tinha tempo. Acho que eu nunca sequer imaginei que ele tinha problemas. Não me dignei a reparar que constantemente meu amigo passava da conta da bebida. Achava divertido o seu jeito bêbado de ser. Afinal, bêbado ou não, ele era uma ótima companhia para mim. Só agora vejo com clareza o meu egoísmo. Este talvez vai me acompanhar eternamente. E se eu tivesse saído de meu pedestal egocêntrico e prestado um pouco de atenção e despendido um pouquinho do meu sagrado tempo, meu grande amigo não teria bebido até não aguentar mais, não teria jogado sua vida fora ao perder o controle de um carro que com certeza não tinha a mínima condição de dirigir. Essa não é a minha história. Essa é uma ilustração que nós vamos voltar no final da mensagem. No final, nós vamos ver o desfecho dessa pequena ilustração que o pastor começou a narrar. O texto que nós acabamos de ler, ele é uma pergunta. Ele tem um tema que é uma pergunta. No final do texto, ele diz assim: e o anjo se ausentou dela. Lucas 1, 38. E o anjo se ausentou dela. Com essa frase acima, se encerra a perícope da chamada anunciação, que lemos de Lucas 1, 26 a 38. E a pergunta que fazemos nessa noite é: e agora, Maria? E agora, Maria? E agora, Maria? A cena toda é especialmente o seu final. É emblemática na condição humana. Em última análise, é sempre assim: a alma e Deus. Ausentando-se o anjo, Maria ficou só para levar adiante a sua gravidez. Imagina, uma jovenzinha, pobre, ainda não casada, no sentido de não consumado o casamento com seu esposo José, mas já compromissada, apalavrada, habitante de um vilarejo onde todo mundo provavelmente se conhecia. E não haveria como manter segredo do seu estado, pertencente a uma comunidade de valores sólidos, para a qual essas coisas eram graves, em que a hipótese alguma aceitaria que se assassinasse um inocente ainda no ventre materno. Imagina, um vilarejo, uma cidade pequenininha, uma jovenzinha ficar grávida. O comentário é geral. Ninguém vai escapar. A jovenzinha não vai escapar do comentário de ninguém, porque isso é parte do ser humano. Nós somos assim. Nós falamos, né? Conforme nós oramos agora há pouco, né? Precisamos evitar falar e orar. Precisamos evitar julgar e orar. Precisamos evitar apontar o dedo e ter misericórdia. E imagina a agonia de Maria. E agora, Maria? Como ficam as coisas para você, menina? Como dar a notícia a seu pai, a sua mãe, e como contar o acontecido a José, seu futuro esposo, e encarar a vizinhança? Como seria? Vocês já se pararam para pensar na situação de Maria? Como Maria deve ter entendido aquela situação toda de estar grávida sem ter tido um relacionamento com homem algum? Que desafio gigantesco. Só pela graça de Deus, meus irmãos, que encheu de favor, só pela presença do Senhor em sua vida, só por uma intervenção sobrenatural do alto, do próprio Altíssimo, na pessoa do Espírito Santo. Só dessa forma, para espantar o medo tão natural e dar crédito àquela palavra tão inusitada, intrigante, e até alegrar-se com o anúncio tão perturbador do anjo. Foi exatamente como Maria se sentiu diante dele, muito perturbada. E porventura havia outro modo de se sentir? De repente hoje, você pode estar se encontrando num momento muito perturbado.
De repente, hoje, você pode estar achando que o anjo se ausentou da sua presença. Mas eu quero dizer para você nessa noite, a promessa de Deus para a sua vida vai se cumprir. A promessa de Deus para a sua vida está reservada. Não se perturbe. Seja qual for a notícia que você receber, mantenha-se firme na rocha de Jesus Cristo. A nossa vida, ela precisa estar condicionada de acordo com a vontade de Deus. É preciso nós esvaziarmos dos nossos egos, das nossas vontades e pararmos de preocupar com o que os outros vão pensar de mim. O que vão pensar de mim? Pare de se justificar. Pare de ficar se explicando para as pessoas. Nas minhas férias, eu já falei, encontrei com um mestre meu, um professor meu do seminário. Nós batemos um longo papo, tomamos um café gostoso. Eu gosto de café, irmãos. Gosto muito de café. Fica a dica. Hashtag fica a dica. E aí, ele disse: Anderson, não se preocupe com o que os seus ouvintes vão ouvir na sua mensagem. Se preocupe porque é o Espírito Santo que fala. Não se preocupe com o que vão dizer de você. Continue fazendo a coisa certa. Continue caminhando em direção ao alvo. A gente se preocupa muito com o que as pessoas vão dizer da gente. Eu quero é Deus, o teu louvor que diz. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de você, queira Deus. Irmãos, é porque eu às vezes esqueço, tá? Mas eu vejo alguns irmãos timidamente no lado do louvor levantando a mão. Não, irmão, levanta a mão e agradece a Deus. É para adorar o Senhor, levantar a mão. Entendeu? Adora o Senhor. Hoje eu estou podendo fazer isso, né, Thiago? Adora o Senhor, levante a mão. Nós acabamos aqui de cantar, só tu és digno, Senhor, de adoração. Vamos adorar o Senhor. Precisamos adorar esse Deus. Tudo com ordem e decência, mas precisamos adorar o Senhor. Não se preocupe com o que vão pensar de você. É só com uma confiança muito grande em Deus, em sua bondade, em suas promessas, no Deus que não coloca jamais os que amam numa roubada. Sabe que Deus não vai te colocar numa furada, irmão. Não. Deus, Ele não coloca a gente em coisa errada. Nós é que nos colocamos. Nós é que nos enfiamos em coisa errada, mas Deus não coloca, não. Se Deus prometeu para a tua vida, Ele vai cumprir. Agora você precisa estar no centro da vontade de Deus. Se Deus prometeu para a sua vida, Ele vai cumprir. Mas você precisa se manter no centro da vontade de Deus. Sabe por quê? Hoje pela manhã, na classe Catecúmenos, eu fiz uma pergunta, né? Sansão foi salvo? E eu pergunto aqui, irmão, Sansão foi salvo? Foi, Tiago? Foi, Eunice? Foi, Camilo? Foi salvo, irmãos. Sabe por quê? Como alguns alunos disseram, ele era eleito. Mas tem um detalhe importante. Sansão, ele faz parte da galeria da fé, não é, minha Marta? Faz parte da galeria. E alguém para fazer parte da galeria da fé tem que ser salvo. Como é a pessoa que vai fazer parte da galeria da fé não é salvo? Mas existe um grande problema. Sansão brincou com o pecado. Dalila ficou ali, instigando ele e tal, e fazendo, acontecendo. Fala, qual é o segredo da sua vida? E ele falava, tem que me amarrar assim, me amarrar assim. E ele foi brincando. Sofreu as consequências do erro dele. No momento em que ele falou a verdade para Dalila, ele se meteu numa roubada. Não foi Deus. Ele se meteu.
Mas Deus, na sua infinita misericórdia, quando Sansão fala assim, Senhor, me dá a força de novo. Que força era essa que Deus deu a Sansão, irmãos? Hein? Qual foi a força que Deus deu a Sansão? Essa força se chama, meus alunos da Casa Catecúmenos, Espírito Santo, irmãos. Sansão foi enchido pelo Espírito Santo. Porque a força do cabelo nada mais era do que uma alegoria, uma representação do Espírito Santo na vida de Sansão. Então Deus nunca coloca a gente numa roubada, a gente é que se coloca. Mas Ele é misericordioso para fazer infinitamente aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Efésios 3:20. Ele é misericordioso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então, Deus nunca coloca a gente numa furada. E porventura havia outro modo de se sentir? É só com uma confiança muito grande em Deus, em sua bondade, em suas promessas, no Deus que não coloca jamais os que amam numa roubada, só que com muita esperança do Deus que não permite que os que o temem sejam envergonhados, só com muita disponibilidade para o serviço do Senhor. Saiba que quando nós nos mantemos firmes aos pés da cruz, uma vida no altar, jamais seremos envergonhados. Tem sempre alguém que Deus levanta para abençoar a sua vida. Tem sempre alguém que Deus levanta para cumprir a promessa de Deus na sua vida. Eu já contei essa história aqui, se eu não contei, eu vou contar. E se eu já contei, eu vou repetir para aqueles que não ouviram. Certa ocasião, eu estava desempregado, tinha feito alguns planos e os planos deram errados. E aí eu fui parar numa cooperativa. Não, eu estava numa rua, em plena rua da Carioca, no centro do Rio de Janeiro. Fui atravessar a rua e uma senhora parou do meu lado. Eu falei assim, minha senhora, emprego está difícil, né? Estou procurando emprego, mas está difícil. Ela disse, você quer trabalhar? Eu falei assim, quero. Então me acompanha. Eu nunca vi aquela mulher na minha vida, nunca mais eu a vi. Vou te levar numa cooperativa. E aí ela me levou, fui conversando com ela e tal. E aí cheguei lá na cooperativa. Aí ela disse, aqui nós estamos precisando de gente nova para trabalhar na cooperativa no projeto dos Correios. Aí eu falei com o seu Walter lá. Ô, seu Walter, eu queria trabalhar e tal. Pois não. Irmãos, eu achei... A minha mãe tinha um ditado que diz que melado grosso não corre, né? Eu achei muito fácil, né? Deus, Ele permite as coisas acontecerem para ver até onde vai a nossa fé. E aí eu falei, você pode estar amanhã nos Correios, na Leopoldo Bulhões. Alguém conhece a Leopoldo Bulhões aqui no Rio de Janeiro? Não? Ninguém conhece? Meu irmão conhece, né? A Leopoldo Bulhões é a faixa de Gaza lá no Rio de Janeiro. Tá? Não posso falar muito porque a gente está na internet, né? Só isso, só para vocês entenderem. É a faixa de Gaza. Imagina chegar às 11h30 da noite, você ter que passar debaixo da linha do trem, com várias pessoas, daquele jeito. E aí passei. Quando eu cheguei lá na porta do correio, seu Walter me pergunta assim, você é cooperado? Eu falei assim, como assim, seu Walter? Não, você é cooperado, você se inscreveu na cooperativa? Eu falei assim, não. Rapaz,
só pode trabalhar nos Correios quem for cooperado, quem tem seu nome lá escrito lá, faz a ficha e tal. Você não é cooperado? Sinto muito, mas você não vai poder trabalhar. Eu falei, mas seu Walter, eu já... que cheirinho gostoso, não? Seu Walter, eu já contratei o aluguel de onde eu vou morar. Vai amanhã 9 horas na cooperativa. Irmãos, aonde eu morava era outra faixa de Gaza, que eu tinha conseguido a kitnet. Lá fui eu sair pedindo a Deus que me protegesse. E eu fui. Chegou lá em casa, dormi, pedi a Deus, acordei, fui para a cooperativa. Cheguei na cooperativa, o seu Walter falou, olha, atrás dele tinha uma jovem senhora de costa para a gente, sentada de frente para o computador. Aí, ele falou, Anderson, infelizmente você não vai poder trabalhar, porque você não é cooperativado, e só trabalha no projeto do Correio, que é cooperativado. E para você ser cooperativado, você tem que pagar R$50. Isso foi 2002. Bota aí, né? R$50 em 2002, né? Aí, eu falei assim, mas seu Walter, como é que eu vou fazer para pagar o aluguel? Aí aquela jovem senhora que se chamava Carla, virou para mim e falou assim, seu Anderson, só pode começar hoje, meia-noite lá no Correio? Eu falei assim, posso. Então passa lá em cima, paga os R$50 e se inscreve que a vaga é sua. Até onde Deus permite que vá a sua fé? Até onde Deus permite que você seja aprovado? A gente não canta, cada vez que a minha fé é aprovada, tu me dás a necessidade de te servir mais e mais. Irmãos, nós precisamos manter a fé no Senhor Jesus. Nós precisamos manter a fé. Trata-se de uma fé verdadeiramente digna de um Abraão, de uma autenticamente descendente de Abraão, que também partiu para uma aventura com Deus, sem ao menos ter ideia de onde ia, onde tudo aquilo iria parar, em tudo aquilo que iria dar. Deus pediu o filho de Abraão, seu único filho, para sacrificar. E Abraão chega para os seus servos e fala assim, fique aqui, vou subir com o jovem, vou adorar o Senhor e vou voltar, porque Abraão tinha certeza que Deus ia dar uma resposta. E o menino fala, pai, aqui está o cutelo, está a lenha, mas e o cordeiro? O que Abraão respondeu? Deus proverá. Irmãos, eu digo para você na sua vida, Deus proverá na sua vida. Faça a prova. Uma vez eu falei na igreja, meus irmãos, eu como diácono da igreja fui dirigir a reunião de oração, aí eu estava, vários exemplos que já tenho na minha vida, né? Eu estava desempregado, eu caí na besteira, foi um desabafo com Deus, né? A gente no nosso quarto, a gente fala os nossos desabafos, né? Senhor, eu tinha visto um testemunho de uma pessoa, cheguei em casa com aquela fé, né? Senhor, mas eu falei com tanta ingenuidade, com tanta inocência, falei, Senhor, eu quero fazer um desafio a tu nessa noite. Um desafio que em uma semana eu vou estar empregado. Em uma semana eu estava com a minha carteira assinada, eu não sei de onde apareceu a vaga. Eu estava... Aí eu fiquei na besteira, vou dirigir a reunião de oração, né? Vou lá dirigir a reunião de oração, vou contar essa experiência, né? Só que a filha do pastor estava lá, ele não estava, a filha estava, né? Aí eu contei essa história que eu fiz o desafio, Deus me atendeu e tal. Aí o pastor, olha, vem cá no gabinete. Irmãos, às vezes as pessoas ficam milindradas quando o pastor chama a atenção. Você não sabe o que é ser chamado a atenção. As pessoas ficam milindradas, não pode chamar atenção. Hoje mais você não pode mais falar com o irmão, com a irmã, com o pastor, porque a pessoa fica, o pastor falou. Irmão, eu tomei uma bronca do pastor no gabinete, não queira saber. Mas ele me botou e eu ali, ó, cabeça baixa. Princípio de autoridade. Ele era autoridade sobre a minha vida. Eu ali, de cabeça baixa.
E ele me ensinou uma coisa que eu jamais esqueci. O único momento na Bíblia em que você faz um desafio a Deus é quando você dizima. Fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu, não derramar bênçãos sobre vós sem medida. É o único momento na Bíblia que você está lá escrito em Malaquias 3:10. Não caia da besteira de desafiar Deus. Faça uso da sua fé no Senhor Jesus. Faça uso da sua fé no Senhor Jesus. Porque é o momento, quando você tem intimidade com Deus, você entende o que é você usar de fé no reino de Deus. O momento de você ter intimidade com Deus é quando você tem um relacionamento de intimidade com Deus e você faz não porque você se sente obrigado ou pressionado, mas você faz por amor, por prazer, por alegria. Irmãos, que maravilha foi o culto de ação de graça aqui na igreja. Não esperávamos tanta gente. E Deus foi maravilhoso. Quantas bênçãos nós podemos agradecer a Deus no dia 25 de novembro. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos usar da nossa fé, praticar a nossa fé, exercitar a nossa fé. Pastor, mas está difícil, eu não vejo solução no meu problema. Confia em Deus. Abraão também não via solução no problema dele, mas ele foi lá e confiou no Senhor. Confia em Deus. Maria responde ao anúncio do anjo de maneira exemplar. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Se apresente diante do Senhor, se apresente diante do trabalho, se apresente para o reino de Deus. Eis aqui o teu servo, cumpre em mim o teu querer, cumpre em mim a tua vontade, cumpre em mim as tuas maravilhas. Ah, pastor, não tenho tempo, está difícil e tal. Deus vai te dar tempo. Deus vai abrir porta e vai te dar tempo para você trabalhar no reino. Irmãos, nós como igreja de Morato estamos com dificuldade de ter junta diaconal na igreja, porque os homens... O conselho tem critérios agora para eleger pessoas, para eleger homens, tem critérios. Mas as pessoas não encaixam ou não querem se encaixar nos critérios. E aí nós temos que solicitar os irmãos a colaborarem na diaconia. Se apresente para o reino. Se apresente para a obra do Senhor. A resposta certa aos desafios da vida não é empolgação, não é entusiasmo, não é euforia, muito menos sair por aí se gabando deles, do seu tamanhão, do seu caráter singular, não. O evangelho não pode ser euforia, não pode ser momentâneo, não pode ser entusiasmo. Estou entusiasmado, vou contagiar o meu irmão. Não, irmão, o evangelho é simples, nós é que complicamos. O evangelho é simples, é como 2 mais 2 são 4. Eu tenho que olhar para a irmã Marta Belchior e saber que ela é superior a mim. Eu tenho que olhar para o presbítero Hilton Belchior e reconhecer nele superior a mim. Eu tenho que olhar para o presbítero Hamilton e reconhecer nele superioridade em mim. Sabe por quê, irmãos? O apóstolo Paulo diz que todo conhecimento diante de Deus é esterco. Conhecimento não leva a nada. O que leva é vida com Deus, é vida no altar. É propósito com Deus. Nós precisamos sair da superficialidade do evangelho raso e entrarmos em águas profundas, mergulharmos, aceitarmos desafios maiores. 2022 está vindo aí. Nós estamos com vários projetos para a igreja para o ano que vem. O conselho reuniu sexta-feira, nós temos muitos projetos, coisas boas para a igreja, para a gente poder fazer. E vamos pedir a Deus para que
esse vírus passe, a gente possa trabalhar na casa do Senhor, para que a gente possa vir para a casa do Senhor, exaltar e glorificar. Nós estávamos falando no conselho que estamos com saudade de uma vigília aqui na igreja. Bom, eu estou aqui, eu estou há pouco tempo, eu não peguei, né? Mas o presbítero Tiago, o presbítero Hamilton falaram que saudade de uma vigília. Vamos fazer uma vigília aqui na igreja. 10 da noite a 6 da manhã. Vamos. Cada sociedade interna dirige uma parte e vamos louvar o Senhor. Vamos adorar o Senhor, vamos sair da nossa zona de conforto, aceitar desafios, aceitar condição de fazer as coisas para o reino. Não podemos ser empolgados, não. Empolgação, não. Venha com compromisso, com vontade de fazer o reino de Deus. Eu falei para uma jovem aqui, falei assim, você não precisa aparecer para ser líder. Você pode direcionar. Basta fazer. Basta fazer. A resposta certa, aquela que Deus deseja ouvir de cada um de nós é prontidão. É desejo de ver a vontade de Deus realizada nesse mundo, a partir da própria vida. Aí tem um louvor que outro dia foi cantado na safra, eu não sei, né? A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Eu não posso esperar que comece no Tiago. Tiago, tem que ser você o cara para começar. Pastor, tem que ser o senhor para começar. Não, irmãos, todos nós. Diga para você, a começar em mim, quebra corações. Quebra minha vida, faça de novo, usa-me conforme o teu querer, começar em mim, precisa partir de mim. Lá no Rio, meu irmão tinha um grupo de música, formou um grupo de música que não tinha o nome do música, o nome do grupo não tinha nome. Aí começaram a cantar no presbitério e tal, e aí, na época, o presbitério fez um evento grande, aí chamou a banda, o grupo lá do meu irmão, falou, qual o nome de vocês? Aí ele falou assim, a gente pode contar com vocês aí? Ele falou, pastor, meu irmão falou, pastor, qualquer coisa, pode contar que a gente está de plantão aí. A gente está de plantão, a hora que o senhor chamar, a gente está de plantão. O nome do grupo ficou Plantão. Plantão. Vamos ouvir o grupo Plantão. Eles estavam de prontidão, sempre pronto. Às vezes as coisas acontecem, mas nós precisamos estar dispostos a fazer. Não pode ser nada pesado. É dedicação, é trabalho duro, sério, sem preocupação com louros e louvores humanos, mas tão somente com a utilidade que se possa dar à própria vida. E aí eu quero compartilhar, eu venho esperando um momento para falar sobre isso aqui, que às vezes nós queremos tudo mastigado, queremos tudo prontinho na mão, não queremos ter trabalho nenhum, queremos pegar obra pronta. A gente faz as coisas aqui e tal, aí chega o engenheiro e diz, ó, isso está errado, está feio, ficou errado, mas você não arregaça a manga para fazer. Nas nossas férias, minha e da Selma, a gente foi para Arraial do Cabo. Aí, teve um dia que a gente acordou, a marinha estava proibido lá o passeio de barco, a gente foi para a prainha. Aí a Selma ficou sentada, eu fui dar uma volta. Aí tinha uns pássaros pretos. Na hora que eu fui caminhar na praia, tinha uns pássaros pretos que eles ficavam voando no mar, voando. De repente ele ia dar e dava um mergulho, bum, mergulhava e pegava o peixe. Aí tinha outro branco. O branco, ele ia lá e roubava o do pássaro preto. Aí, de repente, o branco vinha. Isso não aconteceu comigo porque eu fiquei esperto, né? Carioca esperto é outro negócio, né? Se você for em Arraial do Cabo, fique ligado nisso.
foi comer um camarãozinho, aí o rapaz avisou, né? Tive que comer escondido, porque o pássaro branco ele vinha e comia da nossa mão. A pessoa estava distraída comendo, ele vinha e tirava da sua mão. Mas por que ele fez isso? Porque ele foi condicionado pelo ser humano. O pássaro preto, ele vai lá, caça o peixe. O branco, ele vem, pega na sua mão, rouba da sua mão. Eu fui perguntar o nome ao morador da região, o moço que vendia empadinha. Ele falou assim, o branco, o preto é o carcará, e o branco é a gaivota. O que você quer ser na sua vida, um carcará ou uma gaivota? Você quer ir fundo, mergulhar fundo, aceitar os desafios que vêm à sua frente, ou você quer tudo de mão beijada? Porque a gaivota roubava comida, porque os seres humanos começaram a levantar a mão e botar o peixinho assim, a gaivota vem e pega. Eles acostumaram a pegar na mão do ser humano e deixaram de caçar. Desaprenderam, aprenderam de caçar. Então eles passavam a roubar. Então quando o carcará pegava, eles iam lá e roubavam do carcará. Quando as pessoas estavam na praia comendo lá as suas coisas, eles iam lá e roubavam das pessoas. E roubavam mesmo. Eles até avançavam nas pessoas. Eu tive que comer escondidinho atrás de uma pedra lá para ele não comer o meu. O que você quer na sua vida? Quer ser na sua vida um crente carcará ou um crente gaivota? Quer aceitar os desafios que o Evangelho te propõe? Ou quer só as coisas boas? Quer tudo de mão beijada? Não, irmão. Nós precisamos aceitar os desafios. Nós precisamos aceitar os desafios. E aí, a pergunta que não quer calar. E agora, Maria? E agora? Quando você também se vir diante dessa pergunta, que a sua resposta seja a mesma da mãe do Filho de Deus, nosso Rei e Salvador, Jesus. E aí, concluindo o sermão nessa noite, vamos voltar à história da ilustração que nós começamos. E aí, eu posso dizer, talvez aquele amigo sempre inundou o meu mundo com a sua iluminada presença, estivesse se sentindo sozinho. Até mesmo as mensagens engraçadas que ele constantemente deixava em minha secretária eletrônica poderiam ser seu jeito de pedir ajuda. Aquelas mesmas mensagens que simplesmente apaguei da secretária eletrônica jamais se apagarão da minha consciência. Estas indagações que inundam agora o meu ser nunca mais terão resposta. A minha falta de tempo me impediu de respondê-las. Agora, lentamente escolho uma roupa preta, digna do meu estado de espírito, e pego o telefone, aviso ao meu chefe que não irei trabalhar hoje. E quem sabe, nem amanhã, nem depois, pois irei tirar o dia para homenagear com meu pranto a uma das pessoas que mais amei nesta vida. Ao desligar o telefone, com surpresa, eu vejo entre lágrimas e remorsos de que para acompanhar durante o dia inteiro o seu corpo sem vida, eu tive tempo. Descobri que se você não toma as rédeas da sua vida, o tempo te engole e te escraviza. Trabalho com o mesmo afinco de sempre, mas somente sou o profissional durante o expediente normal. Fora dele, sou um ser humano. Nunca mais uma mensagem da minha secretária eletrônica ficou sem pelo menos um oi de retorno. Procuro constantemente encher a caixa eletrônica dos meus amigos com mensagens de amizade e dias melhores. Escrevo cartões de aniversário e de Natal, sempre lembrando as pessoas de como elas são importantes para mim. Abraço constantemente meus irmãos, minha família, pois os laços que nos unem são eternos. Esses momentos costumam desaparecer com o tempo e todo cuidado é pouco. Distribuo sorrisos e abraços a todos que me rodeiam. Afinal, para que guardá-los? Enfim, você achou um tempinho para ler este. Agora, disponha de outro minuto para mostrar para seus amigos e familiares que você está pensando neles e que eles significam algo e são importantes na sua vida. Deixe alguém feliz hoje e sempre. Envie esta mensagem para seus amigos. Hoje, irmãos, é o segundo domingo do Advento. Cantamos Jesus nasceu.
Daqui a alguns alguns dias estaremos comemorando o Natal. E aqui cabe uma reflexão. E agora, Maria? E agora? Você se pergunta para você. O que você representa no reino de Deus? Faça uma reflexão. Daqui a pouco nós vamos cear. Faça uma reflexão da sua vida. Quantas pessoas você perdeu durante esse ano passado? Quantas pessoas ficaram doentes, enfermas? Quantas pessoas tiveram seus problemas particulares? Quantas pessoas você deixou de dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite? Tem uma irmã aqui da igreja que todo dia ela me dá bom dia e boa noite, pastor. E eu respondo a ela, bom dia e boa noite. Isso é muito bom, irmãos. Você saber que a pessoa lembra de você todas as manhãs e todas as noites. Você saber que essa pessoa te manda um bom dia, uma boa noite todos os dias. Como é bom. Eu acordo de manhã, faço a minha devocional e mando para todo mundo que quer receber devocional. Quem não quer também, também não fico insistindo, não. Mas às vezes eu recebo, pastor, que mensagem falou meu coração. Como essa mensagem falou. Como Deus me respondeu. Como é gratificante a gente ouvir isso. Tem uma irmã aqui que todo dia me responde, pastor, como foi boa essa mensagem. Já entreguei, né? Então, é bom a gente ter essa comunhão, esse momento de alegria. Faça uma reflexão na sua vida. Faça uma reflexão nos seus posicionamentos, na sua vida cristã, a começar em mim. O que eu posso ser melhor? O que eu posso fazer mais no reino de Deus? Se apresente para o Senhor. Eis-me aqui, Senhor, eis tua serva, eis teu servo, estou aqui para cumprir o teu querer na minha vida. Que Deus nos abençoe, que Deus derrame as suas ricas bênçãos sobre nós e que possamos ter a certeza de que somos guiados por Deus a fazer a vontade dEle, não a nossa. E quando o Senhor falar com você, se apresente. Eis-me aqui, Senhor, teu servo e tua serva, cumpre-me o teu querer, a tua bondade. Que Deus nos abençoe.